Olá, queridos alunos, amigos e visitantes do canal. Hoje nós continuaremos aí com as provas, né? Os simulados aí com 10 questões para que nós possamos aí estudar bastante. Sem delongas, vamos ao vídeo. Eu me chamo Pedro Luiz e sou o seu instrutor de trânsito. Você está no CFC Play, sua autoescola digital. Pessoal, hoje nós então estamos continuando aí a fazer o simulado, as provas, são 10 perguntas para que você possa treinar bastante bem na prova. Deixa eu só avisar uma coisa, essas provas são oficiais. Por que eu falo que são oficiais? Porque eu trabalho aqui no CFC e nós temos aqui uma sala para fazer a prova. Nós fazemos a prova aqui também para o Detran, ok? E quando nós fazemos as provas, tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem, nós temos os gabaritos, as perguntas, né? Nós podemos ter acesso e rever. O aluno ele pode ver o que ele errou, o que ele acertou, pode imprimir a prova, né? E ele sabe lá quantos que ele errou e tal, e acertou, e é muito legal isso daí, certo? Então isso serve para nós como um gabarito também, e é essas provas que vocês estão fazendo. Se você não encontrar perguntas iguais, serão bem semelhantes. Então, por isso é legal estudar aqui. E eu explico com detalhes cada pergunta, porque se você não sabe, você vai aprender. Né? Não é só corrigir, a pergunta certa é essa e tudo bem, mas você precisa entender por que ela é a certa, ok? Então vamos lá, sem delongas, vamos lá aos simulados. Isso aí, alunos, iniciando então mais uma sequência aí de perguntas, né? Em direção defensiva, o elemento básico para a decisão depende da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. B, somente do tempo e da experiência do condutor. C, somente das condições do veículo e da via. D, da habilidade e da experiência do condutor. Tempo para a resposta. Se você respondeu aí a resposta A, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via, você acertou. Pessoal, a direção defensiva é um conjunto de técnicas e comportamentos adotados pelos condutores para reduzir o risco de acidente nas vias. O conceito central, né, é o conceito da direção defensiva. É que os motoristas devem estar constantemente alertas e preparados para reagir a potenciais perigos no trânsito, mesmo que não sejam eles próprios os responsáveis por criar essas situações. Né? Você tem lá um ditado antigo que fala assim, né? Tenho que dirigir para mim e para os outros. Tem sim um grande fundo de verdade nisso daí, ok? E olha que diz também, ó, no trânsito, o condutor deve observar tudo que circula nas vias, para ser rápido e preciso em suas decisões, porque nós tomamos decisões o tempo inteiro quando dirigimos, salvando sua vida e a de outros envolvidos numa situação de risco, pessoal. Percebam aí, então, essa imagem aí, você vai encontrar muitas coisas. Você está ali no volante, vai encontrar um trânsito, né? Você vai estar aqui sempre controlando a sua velocidade, aí principalmente, né, vendo aos retrovisores aí motociclista. E percebam aqui, pessoal, nessa placa, ó, tem, ó, passagem obrigatória. Olha a muvuca que está aqui, ó. Tudo isso nós vamos encontrar. E você dá para distrair?
numa situação desta? De forma alguma, né? O maior conceito da direção defensiva é a atenção. Não se dirige um veículo sem atenção. Não se dirige um veículo sem atenção. Não esqueçam disso. Próxima pergunta. Segunda pergunta. A velocidade mínima permitida em uma rodovia sinalizada com a velocidade máxima de 100 km por hora é A. 50 km por hora, B. 60 km por hora, C. 40 km por hora, D. 30 km por hora. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta a 50 km por hora, você acertou. Olha o que fala o CTB artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Às vezes até a via pode estar defeituosa, você encontrou aí, estava dirigindo um pé d'água, né? Tá, ou neblina, cerração, então realmente você precisa diminuir a velocidade e às vezes até menos que a metade. Mas quando não for assim, você tem que fazer o quê? Pegar a velocidade máxima permitida para a via e dividir por 2, a metade. Simples assim, pessoal. Próxima pergunta. Terceira pergunta. É considerado crime de trânsito dirigir veículo automotor A. Imprimindo velocidade acima do limite estabelecido pela placa de sinalização, B. Desobedecendo a ordem do agente de trânsito, C. Sem estar habilitado e gerando perigo de dano, D. Deixando de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta C, sem estar habilitado e gerando perigo de dano, você acertou. Pessoal, veja o que fala aí o artigo 309 do CTB. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E, pessoal, a partir aí do artigo 302, o CTB já começa a falar sobre os crimes em espécie. E fala aí quando está gerando perigo de dano. O que significa isso, né? Perigo de dano, quando se coloca uma pessoa em perigo real de dano, um perigo concreto, existe a prova da ocorrência, ok? Então, toda vez que alguém, por exemplo, um exemplo, né? Dirigir perigosamente oferecendo perigo e ter testemunhas, ter aí a prova, ele está gerando perigo de dano. Agora, quando a pessoa ainda está sem habilitação, é um crime. É crime, pessoal. Então, dirija apenas quando você estiver com a sua habilitação em dia, ok? Não esqueçam disso. E se você tem um veículo, vai deixar que outra pessoa dirija o seu veículo, pilote a sua motocicleta, você precisa conferir se ele tem CNH e se a CNH dele está em dia. Muita atenção. Próxima pergunta. Quarta pergunta. Indique a alternativa que descreve uma ação correta do condutor. A. Ao parar ou estacionar o veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar pelo lado esquerdo. B. Ao perceber antecipadamente a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade, usando os freios, e ficar atento às condições de tráfego. C. Ao fazer uma conversão à esquerda em uma rodovia, o condutor deve acionar a seta,
posicionar o veículo no meio da pista e aguardar o momento de seguir. D. Ao se aproximar de uma faixa de pedestre não sinalizada, com um pedestre iniciando a travessia, o condutor deve buzinar como alerta e manter sua velocidade. Tempo para a resposta. Se você respondeu ao perceber antecipadamente a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade usando os freios e ficar atento às condições de tráfego, você acertou. Pessoal, buraco na via, né? Precisa diminuir a velocidade. Olha aí a bagaceira que está essa via aí. E tem piores, né? Já vi piores. Então você tem que reduzir a velocidade mesmo, senão, né, os amortecedores e a suspensão não aguentam muito tempo não. Ok? Simples assim, né? Próxima pergunta. Quinta pergunta. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, é uma infração leve, B, média, C, grave, D, gravíssima? Tempo para a resposta. Se você respondeu grave, você acertou. Pessoal, olha aqui que fala o CTB artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança. A infração é grave e a penalidade é uma multa. Veja aí a lambança que esse cara fez aí, ó. A motocicleta voltou também, ó. Olha aí, ele dando a ré, né? Olha que perigo é isso daí, ó. E mais um entrou no lugar errado. Olha aí, ó, dando ré também. Ok? Subiu em cima da calçada, ó. Vejam que lambança, né? Que perigo. Não se dá ré nas vias. Não se dá ré em via. É muito comum as pessoas darem ré quando perde a entrada, dá ré para pegar a entrada novamente. Ok? Não é um perigo danado. Próxima pergunta. Sexta pergunta. Dos materiais listados em seguida, qual deles demora mais tempo para se decompor? A. Jornal. B. Pneu. C. Filtro de cigarro. D. Papelão. Tempo para a resposta. Se você respondeu pneu, você acertou. Pessoal, olha essa imagem, a quantidade de pneus que tem aí. Eu também coloquei aí um cachorrinho brincando com o pneu, aí um cachorrinho bem fofinho, ó. Belezinha, né? Então, eu dei uma pesquisada para ver quanto tempo demora a decomposição de um pneu. E não se tem uma data, uma previsão exata. Sabe-se que é centenas de anos ou mais. Então, veja aí o que nós geramos de poluição aí, né? Próxima pergunta. Sétima pergunta. O candidato que pretende habilitar-se na categoria E deverá A. Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria C. B. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B. C. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A. D. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B. Tempo para a resposta. Se você respondeu estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C, você acertou. Você, com a categoria E, você vai dirigir esse tipo de caminhão. Por exemplo, né, tem outros tipos, pode dirigir qualquer veículo, na verdade, porque a categoria E é a última categoria. A categoria E você também pode tracionar mais de uma unidade acoplada, né? E o reboque, o semi-reboque que você traciona, né,
tem que ser, pode ser, né? Não é que tem, pode ser acima de 6.000 quilogramas. Veja aí nessa imagem que esse caminhão é bem grandão, ele está invadindo aí, né, a pista, né, a faixa aí. Agora ele dá uma abertura na curva aí para ter um raio maior, né? E olha que mesmo assim, lá o semi-reboque ele avança a outra faixa de trânsito, né? Então, esse é um veículo que você dirige com a categoria E. Próxima pergunta. Oitava pergunta. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é uma prática que tem como medida administrativa a artigo 231, inciso 3 do CTB. A. Retenção do veículo para regularização. B. Suspensão do direito de dirigir. C. Apreensão do veículo. D. Cassação da CNH. Tempo para a resposta. Se você respondeu retenção do veículo para regularização, você acertou. Pessoal, quando está soltando muita fumaça, não tem jeito, né? Olha isso, senhora, que coisa, hein? Olha como é que está esse caminhão. Olha o escapamento, quanta fumaça, né? Então, retenção do veículo para regularização. Ok, pessoal? Essa é a resposta. E está poluindo, hein? Esse motor aí está bem desregulado, né? Bem mesmo. Próxima pergunta. Nona pergunta. O candidato à primeira habilitação, depois de submetido a todos os exames e considerado apto, receberá a permissão para dirigir válida por 2 anos em todo o território nacional. B. Permissão para dirigir válida por 1 ano em todo o território nacional. C. Carteira Nacional de Habilitação válida por 5 anos. D. Carteira Nacional de Habilitação válida por 1 ano. Tempo para a resposta. Se você respondeu permissão para dirigir válida por 1 ano em todo o território nacional, você acertou. Pessoal, então a PPD ela vai durar aí 1 ano, né? 1 ano. Após esse ano, né, vencido esses 12 meses, você precisa pagar aí uma taxa de emissão da CNH para você receber a sua CNH definitiva lá no endereço que você deixou lá no exame médico ou psicotécnico, o que você fez primeiro, quando você fez o cadastro lá. Ok? Próxima pergunta. 10ª e última pergunta, pessoal. A circulação de bicicleta nos passeios públicos é A. Proibida para bicicletas de aros superiores a 24 polegadas e permitida para bicicletas com aros inferiores a 24 polegadas. B. Permitida desde que o passeio público tenha largura superior a 1 metro e sem circulação. C. Permitida desde que autorizada e sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. D. Permitida para bicicletas de crianças e adolescentes, desde que os pais se responsabilizem. Tempo para a resposta. Se você respondeu permitida, desde que autorizada e sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via, você acertou. Quem tem a circunscrição sobre a via é o órgão que tem a responsabilidade da via, ok? Veja aí o que diz a placa R36C, circulação compartilhada de ciclista e pedestre. Indica a circulação compartilhada de ciclista e pedestre em calçadas, canteiros, passagens subterrâneas de pedestres, passarelas, trechos de via, pista ou faixas de circulação. Então, quando nós avistarmos essa placa,
nós saberemos aí, se estivermos, né, ali como pedestre, que vamos compartilhar com o ciclista e vice-versa. Aí então uma imagem, né, onde existe esse compartilhamento, ok? Pessoal, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado por você ter assistido. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e fortaleça aí o canal para que nós possamos gravar mais vídeos, né? Que eu possa gravar mais vídeos aí, explicar melhor tudo isso, ok? Muito obrigado por você ter assistido. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.